boa tarde, boa noite, muito prazer. Eu sou Ana Flávia, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia do nosso podcast Botelho em Voz. E hoje, uma encantadora de histórias, tenho o prazer de receber essa querida Isadora, seja muito bem-vinda. E nós vamos falar sobre qual livro? Pode falar. O Pato, a Morte e a Tulipa. O Pato, a Morte e a Tulipa, do Wolf Erbruch. Com tradução, que Tião Fábio fez o dever de casa. Ele foi traduzido por José Marcos Macedo. Isadora, tá tudo bem com você hoje? Como você está se sentindo em estrear o nosso podcast? Bem? O livro, ele é uma obra, né, atemporal, e esse é um livro que eu gosto muito e que foi uma escolha feita com muito carinho para a gente poder iniciar o podcast com ele. Ele fala sobre um pato, né? E uma morte que tem um encontro inevitável, mas um encontro até agradável, você achou? Sim. Que não foi uma coisa assim pesada por falar de morte. Você achou pesado? Não. Você quer falar o que você achou do livro? Tia, ele é bom, mas ao mesmo tempo é triste de ver que o Pato no final ele vai morrer. E a morte vai colocar ele vai morrer. Essa é uma realidade que a gente não consegue escapar. Mas a forma como a morte, o pato e a morte, eles ficaram até amigos, você achou? Eu separei um trechinho que eu achei muito interessante, que fala um pouco sobre como o pato reage à morte. Primeiro ele nem percebe que ela tá lá, né? De repente ele olha, ele não tinha se sentido muito bem, e olha para a morte e vê que ela tá ali andando atrás dele. E ela fala que tá ali já tem um tempo, né? Aí a parte que eu achei tão engraçada, porque o pato falou assim: ah, mas você tá andando atrás de mim há quanto tempo? Você fica assim, vigiando as pessoas pra morrer? Ela falou: não, a morte acontece, ela fica ali na espreita pra na oportunidade, na hora certa, ela levar. O pato, ele então começa uma conversa agradável, né, com a morte, e eu selecionei um trechinho para depois a gente conversar sobre ele. O que a gente vai fazer hoje? Perguntou a morte bem-humorada. Hoje a gente não vai ao lado, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A morte ficou aliviada, porque no dia que eles foram pro lago, ela ficou com frio, não foi? A Morte não gostava de água. E aí o pato até aquece ela, abraça ela para poder ela se aquecer depois. E aí a morte perguntou: nós vamos subir em umas árvores? E aí eles subiram na árvore e lá de cima dava para ver o lago, que era o lugar preferido do pato, tão tranquilo e solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto? Pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. Às vezes, a morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não estará mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato, espantado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal. Então, não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto, disse a morte. Era fácil para ela falar sobre a morte. Vamos descer? Pediu o pato, depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento em cima das árvores. Eu escolhi esse trecho porque, para nós, seres humanos, é muito difícil falar sobre a morte, né? Por mais que a gente saiba que é algo inevitável de acontecer, mas é difícil. Mas eu gostei desse livro porque a abordagem dele foi bem sutil, bem natural, bem leve.
E vocês agora, como que você imaginaria que fosse o encontro quando você leu o título, O Pato, a Morte e a Tulipa? Você achava que seria, antes de ler o livro, como que você achava que seria essa abordagem, esse contato do pato com a morte? Como você acha? No começo eu achava que ele ia morrer só no final, bem no final dele. Mas só que ele encontrou a morte, aí quase no meio do livro ele foi morrer. Aí no final, a morte encontrou outros animais. A morte já tinha feito a sua vítima, né? E aí ela foi em busca da próxima, que a gente não sabe quem vai ser. A última página do livro são 2 animais correndo, a gente vai até... Você quer mostrar, pessoal? Pode mostrar. Olha lá, nós temos uma raposa e um coelho. E na hora que a morte já tinha falado sobre a raposa com o pato, né? E aí o pato ficou até arrepiado de medo da raposa. E agora tá ali de novo a raposa, a morte tranquila e o coelho. Quem será a próxima vítima, hein? No universo de fanfic, às vezes você que está nos assistindo possa sugerir uma continuação para esse livro, né? Às vezes a lebre, a morte e a tulipa, ou a raposa, a morte e a tulipa. A tulipa sempre está ali, né? Tá. Por que a tulipa sempre está? Mesmo se a gente for dar uma continuação do livro. Porque nesse caso, só no final, eu pelo menos, eu li o livro todo e só no final que eu vi que a tulipa era o que representava a morte. Que a morte estava com a tulipa o tempo todo na mão, mas a gente só deu, eu pelo menos só dei atenção para a tulipa quando o pato morreu e a morte colocou em cima dele a tulipa. E é um símbolo, a flor, né, normalmente é um símbolo de gentileza, né, de delicadeza. E por que você acha que o autor quis escolher uma tulipa para representar a morte? No final, poder dar para o pato, né? E é uma coisa de delicadeza, né? De cuidado, vamos dizer assim, com o outro. Uma coisa que também me marcou bastante nesse livro, Isadora, é que mesmo o pato sabendo que ele ia morrer, ele deixou de viver, esperando a morte, sem fazer mais nada, ficou lá arragado, as traças no lago, esperando a morte. Não. Ele continuou a vida dele normalmente e morreu naturalmente, de uma forma simples. Ele só não acordou no outro dia. E a gente precisa, às vezes, a gente pensa, e agora fazendo uma metáfora, agora a gente não falando da morte em si, às vezes a gente pensa, às vezes a gente dá passa uma vergonha, né? Dá uma bobeira e pensa, nossa, eu vou morrer dessa vergonha que eu passei. E não quer nem voltar no lugar mais. Mas às vezes a gente passa por algumas coisas, mas a vida da gente precisa continuar, né? Problema sempre vai aparecer na vida da gente, mas a gente precisa continuar a viver apesar dos problemas, apesar das intempéries que vão aparecendo no decorrer do caminho. Se fosse para vocês, Adora, criar um final diferente para essa história, o que você mudaria? Você mudaria alguma coisa na relação entre o pato e a morte? Ou no final do livro você mudaria alguma coisa? Nada? Eu sou como eu disse para vocês, eu sou uma encantadora de histórias. As histórias me encantam em todas as suas vertentes. Seja em livro, seja em filme, história contada por uma música. Eu sou uma apaixonada por histórias. E você já assistiu o filme Gato de Botas 2, O Último Pedido? Que também é a relação do gato com a morte, né? Mas ela teve um final surpreendente. Que... Você quer falar? Pode falar? É o primeiro episódio, gente. Mas olha só o tanto que ela abrilhantou o nosso podcast. Com certeza vai ser está sendo um sucesso, porque você está aqui nele hoje, viu, Isadora? O gato, no final, ele conseguiu
convencer a morte de dar uma outra oportunidade para ele viver. Só que por que eu acho que ele convenceu e o pato não tinha essa necessidade? Porque lá no Gato de Botas, o gato, ele era prepotente, ele era desagradável, né? Não valorizava a vida, nem as pessoas que viviam com ele. E aqui não. Aqui o pato não, ele vivia bem, não aparece nenhum outro personagem, é mais um dueto, né, entre o pato e a morte, mas que a gente vê que ele vive bem a vida dele, a condição dele. Então, o Gato de Botas aprendeu com esse pato às vezes, porque ele só conseguiu uma nova chance porque ele mudou de vida, porque ele começou a valorizar as amizades que ele tinha, as oportunidades que ele tinha. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não? Quer falar alguma outra coisa? Isadora, então agora eu vou, antes de recomendar um outro livro, já que você gostou do Pato, a Morte e a Tulipa, eu quero ouvir de você. Quantos anos você tem, Isadora? 11. Isadora tem 11 anos, então ela já passou dos 10 anos. Me conta, um livro para o nosso pessoal que está nos acompanhando para ler antes de fazer 11 anos. Um livro que marcou sua história, que pode ser lido, que você pensa, quando você leu ele, ou alguém leu ele para você, que você pensou assim, não, esse livro todo mundo precisa ler. Foi um livro que marcou a minha vida aos 10 anos, aos 5 anos, um livro preferido seu. O gibizinho da Turma da Mônica. Gibi é maravilhoso. Se você ainda não leu um gibi, ou se você não gosta muito de leitura, né, Isadora? Uma dica para você começar a ler um pouco mais, a ser um leitor mais fluente, vamos dizer assim, é lendo um gibi. Ótima indicação. Agora, a minha indicação para você, Isadora, e para você que nos acompanha, é A Árvore Generosa, que se você gostou do Pato, a Morte e a Tulipa, A Árvore Generosa, que é um clássico, também pode te encantar. Era uma vez uma árvore e um menino. Os dois se amavam, mas de formas diferentes. Ela tudo lhe dava e ele, bem, você vai ler, tenho certeza. Ele tá, se você é aluno do João Botelho, ele está disponível para empréstimo. É só procurar a Tia Ana Flávia. Se você não é aluno do João Botelho, é uma ótima indicação para você avançar na leitura, que é uma pedida sem erro. É igual num dia frio que pede um leitinho quentinho, uma série ou um filme e um cobertorzinho. Tem como errar com isso, Isadora? Esse livro aqui também não tem como errar. Isadora, eu quero agradecer você. Como que você se sente agora, depois de a gente estar quase finalizando o nosso podcast, a nossa gravação? Tá mais leve? Estava ansiosa para poder viver esse momento? Então, eu agradeço. Você que está aí nos acompanhando ou nos ouvindo, né? Porque o podcast tem essa magia de você ouvir a gente ou assistir a gente. Que você possa deixar aqui nos comentários indicações de outros livros que a gente possa ler, de outras linguagens literárias que a gente possa conhecer, tá bom? Porque você também é uma encantadora por histórias, Isadora. Sim. Ótimo, então é isso que a gente gosta. E para finalizar, de novo, essa música que é maravilhosa. Que tal conhecer meu quintal? Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. No próximo episódio nós teremos uma equipe um pouco maior, porque nós vamos falar sobre a Terra dos Meninos Pelados, com 4 crianças que se encantaram por essa história. Então, se liguem e acompanhem o próximo episódio. Beijo, Isadora. Tchau. Linda, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Você gostou? Vocês. É isso que importa. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.